A figura 3 do jeito que tá aqui. Não Que eu tô sei, mas arrumando para tipo, você. no final do TCC, lá nas referências, eu vou colocar. Sim, Ah, lá você vai entendi. colocar. Aí aqui a gente já está tirando tudo. É até bom deixar assim, porque você pegou o dado bruto. E quem que fez isso aqui tudo foi você. Opa. Entendeu, Alex? Entendi. Casos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade. Em nascidos menores de 1 ano de idade. Então, aqui, esse aqui, ó, caso de sífilis congênita em. Não é assim? Esse gráfico não é isso? É de nascidos. Caso de sífilis congênita em nascidos menores de 1 ano de idade. Correto agora? Tá, Alex? Uhum. Tá correto. Ótimo, então já arrumei. Figura 2, não tem fonte, porque a fonte foi você. Depois eu vou até discutir isso aí com os outros coleguinhas. Depois a gente vê o que faz aqui. Figura 3, figura 4, figura 5. Aqui é figura 5, vocês tinham colocado 4. E eu vou mandar arrumado para vocês. Aí vocês fazem uma discussão, arrumam em cima disso aqui, tá, gente? Vocês Entendi. pegam esse aqui e fazem as considerações em cima do de vocês, tá bom? Vamos lá para discussão. Aqui você colocou figura 1 só para eu saber quem que era, não foi, Alex? Não precisa colocar isso aqui na discussão, não, Foi, tá? dá pra saber, pra ficar mais fácil de Sim, organizar só. quando for. Depois. Não, ótimo. Então, pode deixar e depois você vai tirando, mas para eu ver é importantíssimo colocar, porque eu vou indo e voltando na figura, tá? Só coloquei um parágrafo inicial, né? Foi observado no presente estudo, ou seja, no trabalho que vocês fizeram, que os casos de sífilis congênita em nascidos menores de 1 ano de idade apresentam constante aumento entre os anos de 2011 a 2018. Então, você só falou que tem um constante, você não mostrou os números de novo, que quando mostra é no resultado, tá bom? Aí eu fui e tirei essa parte aqui, tá vendo? Ficou bem semelhante ao que vocês fizeram, né? Ô, Fernando, Ao longo dos últimos... Oi, Alex. o que é que você colocou constante aumento, mas de 2019 2020 diminui? Pode colocar? Porque Ah, você aqui colocou explicou, entre os ó, anos 2011 que e houve... 2018, entendi. Oi Viu aí. aqui? Certinho? Ao longo dos últimos anos, houve um grande avanço, isso aqui é tudo que vocês colocaram, na qualidade de diagnóstico de sífilis congênita, assim como a exigência de realização de testes sorológicos no momento do parto. Vocês têm que falar quem que falou isso aí, entendeu? Quem é o autor que disse isso aqui. Então, se vocês pegar qualquer autor que fala isso aí, ó, houve aumento de diagnóstico, já pode colocar. Aí aqui, coloquei aqui, oi? Sim, mas eu tenho que saber qual que é o autor. É impossível eu corrigir sem o autor que disse isso. Ente- Aí eu até coloquei aqui, ó. De acordo, aí você pode ter que colocar, porque aí eu vou ver quem que foi o autor, se ele viu isso aí, se ele faz link com a mesma coisa que outro disse. Aí eu não sei quem é quem, se está repetindo, se não está. Porque se vocês começam a repetir o mesmo autor, eu vou falar, ó, gente, está errado. Não pode repetir tanto o mesmo autor. Ou deve repetir este aqui. Então é impossível eu corrigir sem ver o autor. Aí eu fui e coloquei aqui, ó, dizer quem foi o autor. Aí, de acordo com falar outro autor, então, de acordo com esses autores, né? De acordo com tal autor, estes fatores podem ter podem
ter ocorrido. Isso aqui, nem tem como eu falar isso aqui, vou até tirar. Aí é de acordo com quem falou isso aqui, tá? Entretanto, apesar dos avanços, há evidências na qualidade da assistência pré-natal na unidade básica e no parto, que são destacadas por um fraco alcance, fazendo o pré-natal menos acessível a todos. Aí tem que falar quem fez isso aqui, no entanto, né? Aí você vai falar aqui, ó, para. Aí você vai falar aqui quem que é o autor. Para fulano de tal, apesar dos avanços, entenderam? Aí aqui mesma coisa. De acordo com, sempre quando tiver esses três pontinhos aqui, gente, é quem que é, tá? De acordo com tal, é importante que as gestantes realizem teste sorológico na primeira consulta. Então, vocês, às vezes pode ser até outro autor que estava no de vocês. Aí, como eu mudei aqui, é só se vocês pegarem aqui, gente. Artigo que fala sobre teste, importância do teste de sífilis. Aí, se tiver dentro desse contexto, você pode colocar ele, tá? Se tiver isso, mais ou menos isso que ele está falando, né? Obviamente. De acordo com tal autor, é importante que as gestantes realizem teste sorológico na primeira consulta do pré-natal, logo no primeiro trimestre da gestação. E após isso, deve ser realizado novamente outro teste no começo do primeiro trimestre da gestação. Para caso a gestante estiver positiva, seja realizado o tratamento o mais rápido possível. Assim, a enfermidade não transpõe para o filho. Aí vocês colocaram assim, né? No terceiro trimestre, que possa ser possível tratar a mãe com teste positivo. Aí tem que explicar o porquê. A discussão você vai justificando, né? Então, por que você quer que tratar a mãe? Para não passar para o filho, já está escrito disso, né? Apesar disso, muitas mães, aí aqui eu não sei se vai ser outro autor ou mesmo. Aí eu até vou colocar esses pontinhos aqui, porque eu não sei se é o mesmo autor, porque vocês não colocaram, então é importante colocar mais autores, né? Apesar disso, muitas mães só descobrem a doença no parto, e isso viabiliza que os casos continuem em constante crescimento. Ponto final. Porque a gente já falou lá em cima que cresceu. Entendeu? Por isso que eu precisava saber. E aqui é importante ter mais autores. Quanto mais autores, melhor, gente. Aqui, mais um autor, né? De acordo com fulano de tal. Outro fator que permite outro fator, vamos tirar isso que permite, né? Vamos tirar outro fator que contribui para o constante aumento. Aí a gente tem que pegar aqui o verbo e colocar depois, né? Ctrl X. Outro fator que contribui para o aumento constante dos casos notificados está relacionado ao diagnóstico e tratamento. Estes fatores muitas vezes contribuem em custos adicionais a famílias que não conseguem pagar por eles. Então, aqui vocês falaram, depois vocês arrumam a concordância, tá? Vocês falaram que o que contribui para o aumento dos números notificados é em relação ao diagnóstico e tratamento. E estes fatores, muitas famílias não têm como pagar. Vou até tirar esse pagar aqui, que foi só para eu lembrar. Vocês três, gente, o tratamento é gratuito. E aí, por que vocês acham que a pessoa não consegue pagar por este tratamento ou este diagnóstico?
Fernando, é porque eu vi num artigo e eu pensei que tivesse algum, tipo, alguma coisa específica no tratamento que não fosse possível eu conseguir gratuito. Aí eu É coloquei, mas 100% se é pago. gratuito. É Hã? 100%. Pago? Ele é 100% gratuito, mas aí eu te Hã? pergunto, Alex, eu sou da banca agora, acabei de te dar essa informação. Ó, Alex, é 100% gratuito, como é que a pessoa não consegue pagar por ele? Aí a É que gente eu ia combinar um pesquisei, eu vi nesse sinalzinho, artigo aí né? pensei que fosse Aí pago a alguma gente ia coisa. combinar aí no dia da apresentação a gente vai até combinar alguma coisinha. Se alguém fazer uma pergunta dessas aí, vocês ficam encurralados, gente, vocês começam a falar qualquer coisa, a gente combina um sinal. Quando você põe a mão na cabeça ou no queixo, é a hora que eu vou entrar. Aí eu vou falando, aí eu vou falar com você resposta sem as pessoas saberem. Vou falar assim: "Ah, lembrando que quando a pessoa recebe 100% no tratamento, ela tem um gasto de transporte para ela ir até no centro, e às vezes ela não tem dinheiro para pagar esse transporte. Olha só, te dei a resposta sem ninguém perceber que estava das outras. Então, o tratamento é gratuito, mas às vezes a pessoa, gente, não tem dinheiro com transporte para ir até uma clínica, não tem dinheiro para alimentação, porque às vezes ela tem que ficar lá o dia todo. Às vezes Vocês não é da entenderam como que eu cidade dela, vou? né? Às vezes nem é da cidade dela, às vezes ela mora na Toca Vitória, comunidade pelo menos, rural. não tem, só em Passos. Mas você acha que pode Uhum. deixar isso aí então, Fernando? Pode e deve. Aí eu só coloquei isso aqui marcado para eu colocar para vocês que quando alguém fizer alguma pergunta, gente, vocês tentam responder alguma coisa. Tá, Aí eu beleza. vou e entro e falo assim. Aí você fica prestando atenção no que eu falo. De repente você foi pôs a mão no queixo, né? Que é o nosso link de eu ajudar vocês. Aí vocês falaram assim, e lembrando que também é difícil, né? Para elas tem que pagar transporte. Aí você já tenta assimilar e toca a bola para frente. E tem coisas, gente, que eu não posso auxiliar vocês, que quando são perguntas muito diretas. Por que que homem tem mais do que mulher? Aliás, de vocês a sífilis congênita. Por que que a idade maior está em tal, tem mais casos em tal idade? Aí vocês têm que estudar para saber, porque elas estão sexualmente ativas. Aí vocês começam a falar, até posso lembrar alguma coisinha. Entenderam? Sim. Sim. Então, aí você vai colocar este outro artigo que você falou, né? Outro fator que contribui Mas é para o aumento difícil desse constante dos casos negócio, notificados Fernando, está em relação ao diagnóstico e tratamento. de colocar os Oi? autores. Eu nem pensei que tivesse que colocar. Ia ser Tem colocar que só a colocar. aplicação. Não tem que colocar aqui, tá? Aí aqui, ó. É para eu saber quem que era. Mesmo se tivesse, se vocês Mas aqui, colocassem o Fernando. númerozinho, eu ia ficar buscando quem que era. Aí vai ter que colocar os Oi? dois, então. O número e o autor. Tá, aí você olha lá no Conexão Ciência quem que é, Ah, como tá. que faz a discussão, Ah, tá bom? beleza. Aí às vezes você tem que colocar os dois, às vezes você só coloca o número, aí você olha lá. Aham, Porque aqui não tava os números, aí não teve jeito de eu ficar averiguando quem era quem. tá. Aqui vocês colocaram de novo, no presente estudo, ou seja, no estudo de vocês, foi observado no período avaliado um crescimento constante no número de casos notificados de sífilis congênita nascidos menores de 1 ano de idade. Aqui acho que ficou repetitivo isso aqui, né? Que aqui já falou que houve um aumento constante de 2018, 11 a 18. Ó. Foi observado no presente estudo que apresenta um número constante entre 2011 e 18. Aqui já falou. Então, aqui para não ficar repetitivo, vamos tirar isso aqui, ó, que eu tinha colocado. Aqui. Não, o Não, esse é outro o gráfico primeiro está aqui ainda. embaixo ainda. O outro gráfico está lá embaixo. Aqui, ó. Aqui está o segundo gráfico, tá? Aí aqui, ó. Que aqui a gente vai colocar. No presente estudo foi observado que o primeiro, pronto, lá você falou que ocorreu, né? No tanto de tal a tal. O número de casos notificados de sífilis congênita em nascidos menores de 1 ano. Nesse estudo foi observado que o número de casos notificados de sífilis congênita em nascidos menores de 1 ano ocorreram uma redução
redução dos casos notificados. Aí depois vocês arrumam as concordâncias, tá? A partir do ano de 2019, né? Uhum. 2019. Vamos lá conferir. Discussão dá um trabalho, tem que ficar indo e voltando toda hora. Isso mesmo, 2019. Então, no presente estudo foi observado que o número de casos de sífilis congênito nascidos em menores de 1 ano. Aí, por que repetiu isso aqui, gente? Para saber que ainda está no primeiro gráfico. Você não vai colocar gráfico 1. Igual quem que perguntou? Foi a Taina ou a Larissa? Acho que Larissa, né? Falou, mas isso aí está no segundo gráfico, então por isso a gente repete isso aqui, tá? A partir do ano de 2019. De acordo com, aí coloca lá o autor que falou isso aqui que vocês colocaram. No ano de 2019, uma redução da quantidade de casos notificados. Provavelmente, isso aqui é provavelmente, que ele pode afirmar, né? Devido à adoção de campanhas de conscientização por todo o país, que foram implementadas através do projeto de... Esse atenção aqui é minúsculo, né? Esse A aqui, né? Que estava maiúsculo. Ou é tudo maiúsculo? Projeto Atenção Básica. Mas depois eu vou O A confirmar maiúsculo. direitinho. Aí eu vou deixar aqui. Pode deixar Aí eu vou marcado. deixar eles marcados, tá? O A e o B, porque tem que ser o A e o B. Em conjunto com o Ministério da Saúde e também devido a uma adesão superior ao tratamento pelos infectados, sendo que as mesmas provavelmente não adotadas devido ao exorbitante caso de 2018, como uma forma de tentar reverter isso. Ótimo. A partir do ano de 2020, ocorreu uma queda abrupta no caso de notificações de sífilis congênita. E a provável razão para isso foi devido à crise de 2019. De acordo com tal autor, né, houve uma menor demanda, que isso aqui vocês falaram, agora o que vocês estão falando do autor. Houve uma menor demanda, veio falando aqui tudo, né? Menor número de consultas. De acordo com tal pesquisador, tem que ser diferente. Quanto mais diferente, melhor, tá? Era comum também acontecer dos pacientes procurarem idade básica, tal. Aí vim aqui e coloquei assim, ó. Devido à crise enfrentada, houve uma redução na quantidade de profissionais de saúde, como também foi necessário ocorrer uma reestruturação dos postos de saúde para evitar a concentração de pessoas e o risco de infecção por HIV. E a maioria das gestantes procuram esse serviço do SUS. Figura 2. Larissa, agora nós estamos 2. Ficou tranquilo isso aqui da 1, gente? Aqui, nessa última parte do Covid, tinha algum texto que eu usava, tipo, junto, 2 autores de artigo diferente. Aí eu posso colocar os 2 no começo? Tipo, de acordo Você pode colocar, tal... segundo tal autor e este outro autor... Ah, tá, beleza, então. Ou senão, de acordo com os... Não, pior que você pode colocar os autores, porque às vezes, se você coloca no plural, o outro, um artigo já tem vários, o outro artigo tem... aí você fala de acordo com tal. E com tal, não coloca de acordo com os autores, não, porque senão parece que é todo mundo dentro... Senão fica parecendo que é tudo um artigo só. Entendi. Figura 2. Vocês podem deixar até essa figura 2 para saber do que se trata, tá? Mas lembrar no dia de tirar. O presente estudo permitiu identificar os casos de gestantes com sífilis segundo a faixa etária por ano de diagnóstico no período de 2011 a 2020. Teve uma oscilação e o percentual maior de crescimento, no qual vamos discutir por faixa etária. No qual vamos discutir, não, né? No qual. Será discutido, Oi? Será discutido. Não, porque tem que estar no presente, não pode estar no futuro, não, né? Ah, é? Porque você já discutiu. Nada você faz no futuro, não. Aliás, aqui nem é, né? Não é no qual foi. É no passado. Porque já foi discutido. Quem está lendo já foi passado, né? Discutido cada faixa etária. Será? É no futuro. Aqui já está pronto. Entendeu, Alex? Entendi.
Na faixa etária de 10 a 14 anos, são relativamente. Não, peraí. Na faixa etária de. Não, né? Tira esse dia aqui e colocar entre 10 a 14 anos, os casos são relativamente menores do que nas demais faixas etárias, mas isso não deixa um fator preocupante relacionado à idade da idade. Então, o que coloca? Aqui vocês falaram o conceito de vocês, o que vocês acham, né? Agora, de acordo com nesta faixa etária, aí até pode ser aqui no mesmo parágrafo, tá? De acordo com tal, nessa faixa etária, pode associar a idade com pouca informação sobre as formas de prevenção contra a enfermidade. Vírgula. Onde muitas não usam preservativos ou mesmo sabendo da suma importância faz o uso de forma incorreta. Muitas vezes confia no parceiro e não usam preservativos. Ou alegam usar, tira esse U aqui, né? Usar anticoncepcional. Outro fator que vem desencadeando a vida sexual desprotegida dos adolescentes é o uso avassalador de drogas nas ruas. Vamos tirar esse U nas ruas, porque às vezes a pessoa está usando dentro de casa. Tá bom? Vocês viram que eu estou utilizando, que eu estou pegando tudo que vocês escrevem e estou colocando uma forma mais científica, igual vocês colocaram aqui, de uma forma errada. A gente coloca de uma forma incorreta. Vocês colocaram lá, né? O uso de preservativos que vocês colocam, pouca informação sobre o uso de preservativo. Aí eu coloco as formas de prevenção contra a enfermidade, onde muitas não usam. Vocês viram que eu estou pegando tudo que vocês, então vocês estão de parabéns que eu estou arrumando o que vocês fizeram, tá bom, gente? Uhum. Na faixa etária de 15 a 19 anos, foi observado um crescimento contínuo até o ano de 2018. Vocês colocaram aqui, tendo um grande aumento no número de 2017, senão a pessoa fica igual resultado, você citando um ano. Então, você coloca uma informação geral. Vocês falaram, teve um grande aumento em 2017. Vamos lá no gráfico 2. Gráfico 2. Está no gráfico 2? Aqui, ó, 2017. Houve um grande no 2017. Aí a gente vai e fala aí, que houve sempre um número contínuo de aumento e fala tudo. Não fica pegando um dado só, não, porque um dado só coloca no resultado. Entendeu, Larissa? Porque senão fica aparecendo resultado, sabe? Porque a gente está na discussão. Então, na faixa etária até o ano de 2018. Então, teve um aumento crescendo. Reduzindo em 2019 e no ano de 2020. Então, reduzindo nos anos de 2019 e no ano de 2020. Aí depois confirma isso aqui lá, né? De acordo com tal autor, nesta faixa etária, as adolescentes não procuram serviço de saúde por medo. A gente vai tirar esse I e colocar um ou. Ou, precisa marcar de vermelho? Não precisa, que você vai fazer em cima desse texto, né? Ou receio de identificar o início de uma vida sexual ativa. Aí, às vezes, se o autor falou isso, ótimo, tá? Isso para uma coisa que vocês devem ter em consideração, gente. Esse autor falou isso. Não foi vocês. Mas a banca pode perguntar: você concorda com esse autor que falou que crianças, que a pessoa de 15 a 19 anos tem mais sífilis porque neste local que teve uma vida sexual ativa, que ela está falando, ó, tive uma vida sexual ativa porque estou com sífilis. Você concorda com esse autor?
Você concorda com esse autor, Larissa? Ó, você falou que o autor tal, tal, tal é nessa faixa etária, né? Ó, de acordo com tal autor, na faixa etária de 15 a 19 anos, não procuram serviço de saúde porque tem medo ou receio de identificar o início da vida sexual ativa. Você concorda que tem mais pessoas com sífilis porque elas não querem buscar o diagnóstico por medo de identificar a sua vida sexual ativa? Isso mesmo, Larissa. Bem lembrado. Você colocou a mão no queixo, eu já te falei. Então, você é obrigado a concordar. Porque se você colocou, você tem que concordar. Porque se você não coloca, você discorda. Entendeu, Larissa? Então, na hora que você falou assim, concordo, mas estou em dúvida, eu, muito bem, Larissa, que eu vou deixar meu microfone aberto toda hora. Aí você vai e fala, por que nessa faixa etária aqui? Então, vamos lá. Você concorda, Larissa? Isso mesmo, Larissa. Continua falando. Ótimo, você até pode repetir o que está falando aqui, ó. E é por causa disso mesmo. Vocês entenderam, gente, como que eu vou fazer para auxiliar às vezes vocês, que na hora que eu ver que você está se extravasando, igual na hora que você foi saindo aí, ó, eu concordo em parte, André concorda mesmo. Entenderam? Porque se você não concorda, você não pode colocar na sua discussão. Porque você vai colocar uma coisa que você discorda, então você não pode pôr. Você até pode entrar em controvérsias. Você fala assim, ó, isso aqui é devido a este autor. Já para este autor, isso pode ser isso, isso, isso. Aí depois você dá a sua opinião. Este acha isso, este acha aquilo, mas segundo os nossos dados, é este autor que está, que leva, que tem a linha de raciocínio, né? Segundo Mateus, quando você coloca aqui o nome da pessoa, você tem que colocar o ano, tá? De acordo com tal, 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 no ano tal, né? Aí vocês veem como faz essas concordâncias, como faz essas citações da discussão. Constata-se, porém, que a redução do número de casos pode ser explicado. Pera aí. Ah, aqui é 2019, 2020, né? Que falou que diminuiu. É que aqui tá falando que aumentou. E aqui tá falando que diminuiu. Aí depois só vê direitinho isso aí, tá? Quem é que falou que aumentou e diminuiu. A redução do número de casos pode ser explicada pela dificuldade de acesso ao diagnóstico durante a pandemia. Isso pode ser explicada para o caso de número de casos em 2020. Pondera-se que casos ainda continuem altos. Segundo o mesmo autor, eu não sei se é o mesmo autor. Então aqui eu até vou colocar para vocês confirmarem, porque vocês não me mandaram, né? Ele, porque você colocou ele, então eu achei que era ele, né? Ele acredita que está ocorrendo subnotificações de casos de sífilis, pois na maioria dos postos de saúde, pois a maioria dos postos de saúde estão priorizando o atendimento de Covid-19. Aí aqui, vocês cuidado com o Covid, tem uns que estão maiúsculos, tem uns que estão minúsculos, tá? E demais atividades estão sendo adiadas. Aqui eu tinha colocado um parágrafo aqui, gente, eu cortei isso aqui tudo, até o que eu estava falando. Aí isso aqui pode tirar. No presente estudo, foi observado que na faixa etária entre 20 a 29 anos, o maior número de casos dentre todas as faixas etárias. Não. No presente estudo, foi observado que na faixa etária entre. Oi? Oi? Peraí. Não, tem que ser artigo, Larissa. O pessoal, deixa eu te falar, deixa só. Mas olha lá, às vezes você acha ele. Depois tenta achar. Gente, eu vou parar aqui um minutinho, peço para vocês ficarem aí. Daqui a pouquinho eu chamo vocês, que tem aluno me chamando, que agora é horário de aula, tá bom? E eles estão fazendo atividades. Aí daqui a pouco eu chamo vocês. Vocês podem ficar aí?
Fica, sim. Um momento, então. Só vou responder eles aqui. Amiga, amanhã você leva bolo, viu? Vou esperar, viu? Bolo no serviço amanhã. Pessoal, vocês estão aí? Sim. Alex, Larissa? Ok. Larissa? Mas sorrindo bolo. Que acho que tá nessa parte, acho que Foi foi a só olhar Larissa o que bolo. fez, não foi? Foi só olhar se o bolo tá queimando, Fernando. Tá voltando. Ah, tá. Gente, foi um problema técnico que ocorreu na hora de um envio das respostas dos alunos. Aí eu pedi minha esposa ali para ver o que está ocorrendo. Aí qualquer coisa, se eu tiver que interromper de novo, é que ela está tentando resolver para mim. Tá bom? Ok. Larissa, o bolo queimou? Então vamos lá. Então arrumar isso aqui, tá? No presente estudo foi observado que na faixa etária entre 20 e 29 anos, o maior número de casos. Aí depois só arrumar essa concordância aqui, tá? Para não perder muito tempo. Então vocês têm que colocar, né? No presente estudo foi observado que na faixa de 29 anos é o maior número de casos. Arruma, gente? Pode deixar, Fernando. Pode deixar que a gente arruma. Ah, tá. Aí eu pus em amarelo aqui, que é só arrumar isso aqui, né? De acordo com tal autor, pelo fato de as mulheres estão no auge da reprodução, porque isso aqui está errado, tá? Por isso que eu coloquei aqui, porque senão ficou sem concordância. Gente, obviamente, depois vocês vão, na hora que tirar esses riscos, na hora que você colocar, vocês têm que ler para ver se deu concordância, tá bom? De acordo com tal autor, pelo fato dessas mulheres estão no auge da reprodução. Isso seria o maior número de casos nessa faixa etária. Aí a gente vai riscar isso aqui e vai colocar uma coisa aqui, ó. De. Você pode usar essa palavra muito, tá? De fato. O que está acontecendo aqui? De fato. Tem que tirar esse. De fato. Vírgula. No presente estudo, foi nesta faixa etária que foi observado o maior número de casos. Aí você vai concordar com o autor. Ó, de acordo com tal autor, falou que as mulheres no auge da reprodução. Aí você concorda com o autor. De fato, no presente estudo, foi nessa faixa etária que observou o maior número de casos. Vocês podem usar essa frase aqui várias vezes. Vocês falam assim, de fato, nós observamos isso também. De acordo com tal autor, um fator importante que não pode deixar de destacar, vocês nunca colocam em terceira pessoa, tá? Que não pode deixar de destacar, é a relação da baixa escolaridade e da baixa renda, que podem ser marcantes importantes de pouco acesso a serviços de saúde, favorecendo assim os elevados números de fato nesta faixa etária. De acordo com tal autor, né? A análise de variáveis clínicas associadas à saúde da mulher gestante, aí vem cá, colocou que isso aí tudo certinho. Foi observado no presente estudo que a faixa etária entre 30 e 39 anos é a segunda maior com o número de casos.
onde muitas mulheres se encontram no ápice da sua vida reprodutiva. De acordo com tal autor, note-se também que nesta faixa etária mostra que a maioria das estudantes tem ensino fundamental incompleto. Beleza. Agora ficou faltando só de 40 mulheres, de mulheres com 40 anos, que não discutiu aqui, está lá no gráfico. Então veio aqui até 30. E no gráfico tem mulheres de 40 anos. Gráfico 1, gráfico 2. Aqui tem mulher de 40 anos ou mais. Aí vocês podem colocar lá, né? Vamos lá, 40 anos. Ó. Foi observado que no presente estudo, as mulheres de 40 anos ou mais apresentam o segundo menor número, que só perde para as novinhas, né? De casos. De acordo com tal autor, este número. Aí você descobriu o que ele falou, né? Pode ser que ela já está reduzindo o ato sexual. Aí eu não sei qual autor vai falar. Ou pode ser que essas pessoas aí já estão em maior estabelecimento de meios de evitar a infecção, então usam preservativos. Aí isso aí de acordo com o autor falar. Beleza, pessoal? Agora uma coisa importante. No gráfico 3, eu quero que vocês três ajuntam para fazer a discussão do gráfico 3. Eu comecei a mexê-lo, aí eu fui e parei. Porque começou a repetir resultados. Então, se vocês observarem a discussão aqui do 1 e do 2, a gente só falou o ano, não ficou falando específico, igual que colocou 2017. Não, coloca tudo, de 2008, reduzir em 2019. O que vem na discussão do gráfico 3? Eu comecei, né? Foi observado no presente estudo, sempre começa isso aí, né? Que é o estudo de vocês. Aí tira um grande, coloca um elevado número de diagnósticos entre gestantes sífilis de gestantes com sífilis, segundo a idade gestacional de 2011 a 2020, registrando um total. Gente, não pode colocar total, não pode colocar número, isso aqui é resultado. Então, isso aqui vocês tiram tudo. Foi observado que elevado número, aí já vem aqui, ó. Corta isso aqui. Principalmente no primeiro trimestre do ano de 2011 a 2012, onde o gráfico, vocês não tem que colocar gráfico aqui, não. O gráfico é na discussão. Desculpa, o gráfico é no resultado. Gráfico não é na discussão. Então, principalmente 2013. Aí você já coloca, né? Onde houve aumento súbito. Aí você vai especificar por que não é o primeiro trimestre. Então, o que vocês vão estar fazendo aqui no gráfico 3? Especificar isso aqui, ó. Houve aumento, esquece os outros. A gente pode até tirar isso aqui, ó. Vou tirar aqui, depois a gente coloca de novo, tá? Vamos fazer igual do outro, olha lá. Houve um aumento constante de 2011 até 2018, no primeiro trimestre. Isso pode ser devido a tal autor falou isso. Depois vem para onde? Vem e fala do segundo trimestre, segundo a idade gestacional. Aí vem aqui, olha aqui, também foi aumentando. 2019 reduziu. Entendeu como que faz? Então, esse gráfico 3, eu não mexi, que senão eu ia ter que mexer nele inteiro, aí vocês não iam entender. Que aqui, vai falando de 2016 a 2018. Vocês viram lá, gente, como que é feito? Porque se eu fizesse, ia perder o sentido. E eu quero que o texto tenha a cara de vocês. Eu não quero ficar escrevendo para vocês, eu quero que vocês escrevam. E se eu fosse mudar isso aqui, eu ia ter que refazer tudo, porque aqui colocou total de casos, isso aqui não coloca em total de casos, porque isso aqui é o que? Resultado. O gráfico você vê lá no resultado, então eu deixei para refazer. Fernando, mas... Para que eu corrigir para ficar... Não, é igual, olha aqui, é igual você seguir aqui, ó. Eu coloquei aquilo que você falou agora, só que aí eu tenho que justificar a minha fala, é tipo isso. Isso. Ó, sua fala, você tem que justificar o que o autor falou. Ó, segundo tal autor, aumentou por isso. Ó, igual esse aqui, ó, no gráfico 2. O presente estudo
o número de casos aumentou no período de 11 a 2020. Não ficou falando o gráfico tal, não ficou falando o número exato, que isso é resultado. Na faixa etária de 10 a 14 anos, aumentou por quê? Então você vai falar, de acordo com tal autor, a faixa etária aumentou devido. Não teve prevenção, não teve isso. Aí agora vamos lá para o seu trimestre, né? Então você vai começar do mesmo jeitinho aqui, ó. Só que aí não O fica presente muito estudo, repetitivo com o dos meninos? não, porque você vai falar que o presente estudo, foi faixa etária. Não, Agora eu o falo presente as estudo justificativas, permitiu. assim. Não, porque você vai estar pegando o seu autor. Você vai estar justificando, ó. Você vai estar justificando por que no primeiro trimestre tem mais. No segundo, ó, você vai começar, né? De acordo. Não, você vai começar falando o que você viu. Suas palavras. Foi observado que no ano de 2011 a 2018, mulheres contaminadas no primeiro trimestre teve um aumento constante. Aí você vai falar qual autor que justifica esse aumento. Aí depois você vai falar, em 2019 e 2020, diminuiu provavelmente devido a. Pode ser empenho de propaganda, pode ser devido à subnotificação do Covid. Então você vai falar, segundo tal autor, diminuiu devido a isso. Ficou claro? Entendi. Idade gestacional. Então isso é muito simples. Você vai falar só de 1, 2 e 3. Idade gestacional ignorada, você nem vai falar na sua discussão. Porque está ignorado, né? Então, olha aqui este caso aqui, ó. Você vai falar, foi observado, para você não colocar foi observado, né? Você já coloca, no presente estudo foi analisado, foi observado, para não ficar repetitivo, né? Que os casos de sífilis congênita em menores nascidos de 1 ano apresentaram constante aumento, 2011 a 18. Mesma coisa, você também viu isso? Aí você vai falar o porquê. Aqui falou que foi devido à qualidade de diagnóstico. Você vai achar outro autor que fala isso. Que aqui está falando do número total. Agora, por que no primeiro trimestre? Aí você vai falar um autor, olha, no primeiro trimestre gestional, esse autor fala que é isso. Já no segundo, entendeu, Thaís? Entendi. Nunca colocar número total de casos, nunca colocar o gráfico tal, e faz por bloco, Esse 2011, negócio aí que eu 2018. coloquei priorizar o primeiro trimestre é para tirar também. Não, você pode colocar, às vezes, tá priorizando o trimestre, aí você tem que colocar para eu ver como ficou. Porque aqui Então, não, eu colocou um dos coloquei, né? principais motivos da importância. Deixa eu ver aqui. Ao longo dos anos, pode ser observado que o dificuldade com o diagnóstico, tá? Da sífilis, tem acento, diagnóstico. Isso aqui você pode colocar. Mas aí, essa parte aqui você até pode colocar, ó. Até deixar em verde, aqui verde você pode colocar. Mas por que eu não corrigi, Tayen? É porque eu não sei o que você vai colocar aqui em cima para ver se isso aqui concorda com isso aqui de cima. Ah, Entendeu, entendi. Tayane? Aham, Porque eu tenho que ver o seu contexto que está escrito. E entendi. isso aqui você não precisa colocar, não. Então você pode colocar, foi observado que aumentou tal, tal, tal. Isso aqui você vai falar, de acordo com tal autor, e pode colocar isso aí. Aí você vem depois. No segundo trimestre de estação, aí vocês não vão colocar que aumentou de 2011 a 2015, subindo até 2000. Isso aqui é tudo resultado. Isso aqui tudo você já falou lá, ó, no resultado. Que 2011 a 2015 subiu a cada ano, 16 houve uma queda, voltando a subir. Isso aqui você não vai falar. Você pode falar às vezes, olha, esse número aumentou, teve um aumento até um número de tal autor falou que pode ser isso, 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 isso. Depois houve uma redução. Essa redução pode ser devido ao quê? Ao pré-natal que foi feito, aí você pode até usar isso aqui. Tá bom? E você vai fazendo por blocos. Primeiro fala tudo o primeiro semestre, depois tudo o segundo trimestre, igual você fez aqui. Aí você vem aqui, ó. Já no terceiro trimestre, até começa com uma palavra para não ficar tudo no primeiro trimestre, no segundo, aí você já fala, já no terceiro trimestre, ou por final, no último trimestre, né? Já no primeiro trimestre,
esses números são menores que nos outros trimestres. Já no. Aí, tá vendo? Ficou trimestre, trimestre. Aí você coloca assim, já no último trimestre, já no terceiro trimestre de gestação, esses números são menores que nos outros trimestres. Então, já no último trimestre de gestação, esses números foram os menores. Aí você coloca aqui assim, ó, em relação aos outros, em relação aos outros, para não ficar trimestre, 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 né? Ocorrendo uma estabilidade a cada ano. Deixa eu ver lá o que fala se tem uma estabilidade em cada ano. Olha, aumentou. Você pode colocar, houve um aumento de 2011 a 2015 devido a tal autor. Em 2016 houve uma estabilidade que pode ser devido a um programa de saúde. Achar um artigo que fala isso. Posteriormente começou, o aumento continuou até 2018. Aí você não fala em 2017, já ataca para 2018, não ficar repetitivo. Depois diminuiu, que aí é o mesmo caso dos meninos. Eu acho que você vai falar a mesma coisa, só que acha outro artigo. Porque ficou difícil de corrigir, porque ficou falando muito resultado. Aí eu não quero fazer, eu quero que vocês façam. Aí se eu fosse fazer, ia ficar difícil com a minha cara, não com a cara de vocês. Aí você entendeu isso aqui? Aí você não precisa ficar falando, pois geralmente descobre no primeiro e segundo trimestre. Aí você vai falar assim, pois geralmente, quando já descobre, para não ficar repetitivo todos os trimestres, né? Pois realmente descobre, se realiza o diagnóstico no início da gestação. Entendeu, Tayane? Entendi. Ele tenta só refazer porque para ficar com a sua cara. Vou salvar aqui e enviar para vocês. Aí você já pode ir adiantando o 4 e o 5. Tá bom? Por que aqui tem mais na região sudeste? É porque a população é maior. Então, se a população é maior, maior número de casos. Mas aqui, por que aqui tem um menor número de casos? Às vezes é menor porque devido ao menor número da população. Entretanto, esses números podem ser altos em relação à população. Então, você discutir, olha, aqui tem mais devido ao maior número de casos, aqui tem menos casos, mas a população é menor, então esses números são altos, porque esses pessoal às vezes têm menos acesso à informação, porque você vira e fala assim, olha, aqui tem mais, aqui tem menos, mas aqui tem menos escolaridade, provavelmente no norte do que no sudeste. Então aqui, embora esses números são menores, a população é menor. É um caso preocupante. Ficou claro, pessoal? Sim, ficou claro. Ô, Fernando, mais uma coisinha. O gráfico de estado, a gente tem que falar de cada estado, né? Tipo, porque em cada estado foi tal. Aqui você pode falar por região. Aqui no estado, esse Rio de Janeiro aqui ficou longe, às vezes tenta puxar esse Rio de Janeiro aqui mais para perto, esse Espírito Santo. Mas esse Rio de Parece que Janeiro aí é do tá gráfico longe. mesmo. Ah, tá. Tipo, é do mapa, da figura. Mas qualquer coisa eu Entendi. tento dar uma arrumada nele. Vou ver Uhum. se Mas consigo. esse número aqui você que pôs, né? Esse 4.000 foi você que pôs. É, Os foi. 3.000, tá. Uhum. Mas pode deixar assim ou você quer que tenta mudar? Não, ele pode tentar mudar, se tiver tempo. Beleza. Ficou Vou ver se eu longe. consigo. Olha, isso De aí do cima lá, gráfico. posso deixar? Oi? Tipo, de Rio Grande do Norte, Paraíba. Aí eu posso continuar deixando aquele jeito lá. Não, esses aqui estão bons. Rio Grande do Norte, Uhum. Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará. O Ceará cortou. Ceará desceu ele um pouquinho para baixo, tá vendo? Piauí, Maranhão, Amapá, Mas não Roraima, tem como descer Rondônia. não, Fernando. Ah, mas tem jeito sim.
É só colocar uma plaquinha laranja aí e escrever de novo. Sim, é. Uhum. Ficou comendo, né? Uhum. Então, beleza. Aqui por estados, você pode discutir os dois juntos. Às vezes fala, ó, na região sudeste tem maior Uhum. número de casos, destacando e fala o maior e o menor. Aí você faz a discussão dos dois juntos. Porque senão vai ficar muito estranho você discutir estado por estado. Aí deixa para a banca e a banca dá uma sugestão para a gente também. Beleza. Então, beleza, gente. Então eu vou enviar para vocês. Aí vocês vão e. Aí depois que eu enviar para você, eu vou enviar mais tarde um pouquinho, que agora eu já vou entrar numa aula, tá? Aí eu vou e Beleza. mando Pode depois da ser. aula, ali para as 10 horas da noite eu vou envio para vocês, tá bom? Uhum. Aí qualquer dúvida vocês me chamam, tá, pessoal? Tá bom, então. Uma boa noite para Boa noite, vocês. obrigada. Até Boa mais, noite. pessoal. Até mais. Com Tchau. Deus. Falou com Deus.